A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas de Lisboa, no inverno rigoroso de 2010. Aos 14 anos, Tiago foi expulso de casa pelos próprios pais ao confessarem que era gay, deixado na calçada gelada sem agasalho, tremendo enquanto a família trancava a porta para sempre. Anos depois, ele retornaria não como vítima, mas como advogado implacável que colocaria aqueles mesmos pais no banco dos réus, forçando-os a enfrentar o monstro que criaram. Tiago acordou sobressaltado, o corpo enregelado colado ao chão úmido da rua. Seus dentes batiam incontrolavelmente, e o vento cortante de janeiro parecia rasgar sua pele fina. Por favor, mãe. Pai. Abram a porta, gritou ele, batendo fracamente na madeira velha da casa familiar em Alfama. Mas ninguém veio. As luzes se apagaram uma a uma, como se sua existência fosse apagada junto com elas. Ele se encolheu contra a parede, lágrimas congelando em suas bochechas, enquanto o mundo ao redor seguia indiferente. Como poderia sua família, que tanto amava, abandoná-lo assim? Apenas porque ele havia confessado amar outro menino da escola. As horas se arrastaram como eternidade. Tiago pensou em Miguel, o garoto de olhos castanhos que o fazia sorrir pela primeira vez de verdade. Eles se beijaram escondidos no parque da escola, um momento de pura inocência que agora o condenava ao inferno gelado. Eu sou anormal, questionava-se ele, e quando as palavras venenosas do pai. José, um homem conservador, católico fervoroso, explodira em fúria ao descobrir uma carta de amor no quarto do filho. Você não é meu filho. Isso é pecado, uma doença. Saia daqui antes que eu te mate. A mãe, Maria, chorara, mas não interveio, cruzando os braços como se estivesse lavando as mãos. Agora, Tiago estava sozinho, sem dinheiro, sem amigos próximos o suficiente para ajudar àquela hora da noite. Ao amanhecer, um vizinho idoso o encontrou desmaiado e chamou a assistência social. Tiago foi levado para um abrigo em Lisboa, onde dividiu quarto com outros adolescentes rejeitados por razões semelhantes. Lá, ele conheceu Pedro, um rapaz de 16 anos que fugira de uma família abusiva no Porto. Pedro era forte, com um sorriso que escondia cicatrizes profundas. Bem-vindo ao Clube dos Indesejados, disse ele, estendendo uma manta. Pela primeira vez desde o abandono, Tiago sentiu um vislumbre de calor humano. Mas o trauma corroía sua alma. Noites insones, pesadelos onde via os pais rindo de sua dor. Ele jurou para si mesmo, sobreviveria, estudaria, e um dia faria justiça. Os anos no abrigo foram duros. Tiago trabalhava meio período em uma padaria para pagar livros usados, enquanto frequentava a escola pública. Suas notas eram impecáveis, impulsionadas por uma raiva que se transformava em determinação. Pedro se tornou seu confidente, e aos poucos, uma amizade profunda floresceu em algo mais. Eles se beijavam às escondidas, explorando um amor tímido em meio ao caos. Mas a sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas e machistas, não facilitava. Na escola, bullying constante, paneleiro, gritavam os colegas. Tiago engolia o orgulho, focando no futuro. Eu vou ser advogado, declarava ele a Pedro. Vou defender quem ninguém defende. Aos 18 anos, Tiago ganhou uma bolsa para estudar Direito na Universidade de Lisboa. Pedro, que sonhava em ser artista, o apoiava incondicionalmente. Eles alugaram um quartinho apertado em Barro Alto, vivendo de macarrão instantâneo e sonhos compartilhados. O amor deles era puro, mas testado pela pressão externa. Um dia, durante um jantar romântico improvisado, Pedro confessou: tenho medo que sua família volte e te leve embora. Tiago riu amargamente. Eles me deixaram morrer de frio. Nunca mais. Mas no fundo, o rancor queimava. Ele pesquisava leis sobre abandono infantil, imaginando cenários de vingança. Enquanto isso, em casa dos pais, a vida seguia como se Tiago nunca tivesse existido. José ascendia na carreira como engenheiro, e Maria dedicava-se à igreja. Eles tiveram outra filha, Ana, que crescia sem saber do irmão perdido. Mas o segredo pesava. José bebia mais, atormentado por noites em que via o rosto do filho no espelho. Fizemos o certo, repetia para si mesmo. Deus nos perdoará. Maria rezava rosários extras, mas o vazio persistia. Tiago, agora universitário, mergulhava nos estudos. Seus professores notavam sua inteligência afiada, mas também uma frieza nos debates éticos.
Em uma aula sobre direitos humanos, ele argumentou ferozmente contra a discriminação por orientação sexual, citando casos reais. A lei deve punir quem abandona filhos por preconceito, disse ele, olhos flamejantes. Pedro, assistindo de longe, orgulhava-se, mas preocupava-se com a obsessão crescente. Um dia, Tiago recebeu uma carta anônima: seus pais estão bem, mas você foi esquecido. Era de um primo distante. A raiva explodiu. Ele confrontou Pedro: eles vivem felizes enquanto eu lutei sozinho. Pedro o acalmou, mas o relacionamento começava a rachar. Pedro queria um futuro juntos, casar-se quando as leis permitissem, mas Tiago priorizava a carreira. Preciso de justiça primeiro, insistia. A formatura chegou. Tiago, com honras, começou estágio em um escritório de advocacia especializado em direitos civis. Seu primeiro caso: defender um jovem gay expulso de casa. Ele venceu, forçando os pais a pagar a indenização. O gosto da vitória era doce, mas amargo. Isso é só o começo, pensou. Pedro, sentindo-se negligenciado, começou a se distanciar. Uma discussão acalorada: você vive no passado, Tiago. Nosso amor é o presente. Tiago rebateu: sem justiça, não há futuro. Pedro saiu batendo a porta, deixando Tiago sozinho com seus demônios. Meses após a briga, Tiago mergulhava no trabalho para esquecer a dor da separação. Pedro havia-se mudado para o Porto, perseguindo sua carreira como pintor. Cartas trocadas viravam raras, e o amor que os unira no abrigo agora era uma memória distante. Tiago, aos 22 anos, ascendia rapidamente no escritório. Seu chefe, o experiente Dr. Silva, elogiava sua tenacidade: você luta como se cada caso fosse pessoal. E era. Cada cliente rejeitado por ser gay ecoava sua própria história. Em uma noite chuvosa, semelhante àquela fatídica, Tiago encontrou um antigo conhecido da família em um café. O homem, surpreso, perguntou: Tiago, você está vivo? Tiago sorriu friamente, mais do que nunca. O encontro reacendeu o fogo. Ele começou a investigar discretamente sua família. Descobriu que José enfrentava problemas financeiros após uma demissão, e Maria lutava com depressão. Ana, agora adolescente, questionava os pais sobre o irmão fantasma que ouvia em sussurros. Tiago debateu internamente: perdoar ou punir. A ética jurídica o atormentava. Como advogado, defendia justiça, mas vingança pessoal era tabu. Noites insones, ele relia o Código Civil português, focando em artigos sobre responsabilidade parental e danos morais. Eles me devem anos de vida, murmurava. Um novo amor surgiu inesperadamente. No escritório, conheceu Luís, um colega de 25 anos, charmoso e abertamente gay. Luís vinha de uma família progressista em Coimbra, e sua confiança contrastava com as inseguranças de Tiago. Eles começaram a sair, jantares em restaurantes à beira do Tejo, passeios por Sintra. Luís o fazia rir, algo raro. Deixa o passado ir, Tiago. Construa conosco, dizia ele. Mas o passado batia à porta. Tiago recebeu um processo, uma ação contra pais por abandono homofóbico. O cliente era um rapaz de Faro, similar a ele. Durante a preparação, memórias inundaram. Ele venceu o caso, mas o stress o consumia. Luís notou: você está obcecado. Isso te destrói. Tiago confessou parte da história, omitindo o plano de vingança. Luís o abraçou: eu te amo como você é, mas curse. Enquanto isso, na casa dos pais, a crise escalava. José, desempregado, bebia excessivamente. Maria, em terapia na igreja, confessou ao padre: abandonamos nosso filho por medo do que os outros diriam. O padre aconselhou reconciliação, mas José recusava: ele escolheu o pecado. Ana, bisbilhotando, descobriu fotos antigas de Tiago e confrontou os pais: vocês o jogaram fora como lixo. Por quê? A família rachava. Tiago, impulsionado, decidiu agir. Ele contratou um investigador particular para coletar evidências de seu abandono. Relatórios médicos do abrigo, testemunhas vizinhos. Isso é para um caso hipotético, mentiu ao chefe. Mas Luís descobriu os papéis: você vai processar seus próprios pais. Isso é loucura.
Discussão acalorada. Eles me quebraram, Luís. Preciso que paguem. Luís implorou. Vingança não é justiça. Vai-te custar tudo, inclusive a mim. Tiago hesitou, mas prosseguiu. Ele redigiu a petição inicial, acusando José e Maria de abandono afetivo e moral, pedindo indenização por danos psicológicos. O processo seria anónimo inicialmente, mas ele planejava revelar-se no tribunal. A ética o corroía, advogados não podiam representar-se em casos pessoais, mas ele usaria um colega como fachada. O dia da intimação chegou. José e Maria receberam os papéis, chocados. Quem é esse Tiago Santos que nos processa? Perguntou José. Maria empalideceu. É nosso filho. Pânico. Eles contrataram um advogado conservador, argumentando que agiram pelo bem da família. Ana, furiosa, fugiu para Lisboa, procurando o irmão. Tiago, no escritório, tremia ao saber que o processo andava. Luís, distante, avisou: escolha, nós ou a vingança. Tiago escolheu o processo, e Luís partiu, deixando um bilhete: amo você, mas não suporto ver você se autodestruir. Sozinho novamente, Tiago preparava o caso. Ele revisava depoimentos, imaginando o confronto. Mas dúvidas surgiam: e se perdoasse? A sociedade portuguesa evoluía, com casamentos gays legalizados em 2010, mas preconceitos persistiam. Ele via notícias de ataques homofóbicos, reforçando sua raiva. Ana o encontrou através de redes sociais. Encontro tenso em um café. Sou sua irmã. Por favor, pare isso. Tiago, emocionado, mas firme, eles me deixaram congelar. Você não entende. Ana chorou. Eles erraram, mas são nossos pais. O encontro abalou Tiago, plantando sementes de dúvida. O Tribunal de Lisboa fervilhava de tensão no dia da audiência preliminar. Tiago, disfarçado como assistente, observava de longe enquanto seu colega apresentava o caso. José e Maria sentavam rígidos, olhares evasivos. O juiz, uma mulher experiente, questionava: abandonar um filho de 14 anos por orientação sexual. Isso viola direitos fundamentais. O advogado dos pais rebateu: era uma época diferente, valores familiares. Tiago sentia o coração acelerado. Ver os pais envelhecidos, frágeis, mexia com ele. José parecia abatido, Maria chorosa. Mas a raiva prevalecia. Após a sessão, Ana o abordou: você é o Tiago, não é? Pare, por favor. Ele negou inicialmente, mas cedeu: sim. Eles precisam pagar. Ana implorou: venha jantar em casa. Conversem. Contra seu julgamento, Tiago aceitou. A volta à casa em Alfama foi surreal. A porta se abriu, e Maria desabou em lágrimas: meu filho. José ficou imóvel, murmurando: você mudou. Jantar tenso, cheio de silêncios. Tiago confrontou: vocês me deixaram morrer de frio. Por quê? José defendeu: achávamos que era uma fase, um erro. A igreja nos guiava. Maria admitiu: tivemos medo da sociedade, dos vizinhos. A conversa escalou para gritos. Tiago, vocês destruíram minha vida. José, você nos envergonhou. Ana mediou, mas Tiago saiu furioso, mais determinado no processo. Luís, sabendo do encontro, ligou: desista, Tiago. Perdoe para seguir em frente. Mas Tiago recusou: justiça primeiro. O relacionamento terminou definitivamente. O caso ganhava mídia. Jornais portugueses destacavam: filho gay processa pais por abandono homofóbico. Tiago, anónimo, via o debate público. Alguns apoiavam, outros condenavam como ataque à família tradicional. Pressão social crescia. Amigos do abrigo o alertavam: isso dispõe demais. Internamente, Tiago lutava. Sonhos com o abandono misturavam-se a momentos felizes da infância. Eles me amavam antes, pensava. Mas o trauma prevalecia. Ele consultou um terapeuta, que questionou: vingança cura? Tiago refletia, mas prosseguia. Nova audiência, depoimentos. Tiago, como testemunha surpresa, revelou-se. Choque no tribunal.
Eu sou o autor da ação, declarou. O juiz permitiu, mas advertiu sobre conflito de interesse. José, pálido, murmurou: Tiago. Maria soluçou. No depoimento, Tiago narrou a noite gelada, os anos no abrigo, as cicatrizes emocionais. Eles escolheram preconceito sobre amor. O advogado dos pais contra-argumentou: pais erram, mas merecem perdão. Tiago rebateu: perdão sem consequência é impunidade. Fora do tribunal, manifestantes, pró-LGBT apoiavam Tiago, conservadores protestavam. A sociedade dividida espelhava seu conflito interno. Ana, dividida, confrontou os pais: vocês foram cruéis. Apoio Tiago. A família se fragmentava mais. Tiago, exausto, encontrou Pedro por acaso em uma exposição no Porto. Reencontro emotivo: você venceu, Tiago. Mas a que custo? Pedro, agora casado, aconselhou: deixe ir encontre paz. A alta temporada do julgamento aproximava-se. Tiago preparava alegações finais, evidências irrefutáveis, laudos psicológicos provando trauma permanente, testemunhas confirmando o abandono. Mas o custo pessoal era alto. Insônia, ansiedade, isolamento. Amigos se afastavam, temendo o escândalo. Luís, em uma última tentativa, enviou uma mensagem: pense no que perde. Podemos ser felizes. Tiago ignorou, focado na vitória. No tribunal, o dia decisivo. Tiago apresentou: este caso não é só meu, mas de milhares rejeitados por quem deveriam proteger. José, no depoimento, quebrou: errei. Tinha medo do que não entendia. Perdoe-nos, filho. Maria ecoou: queremos você de volta. O público murmurava. Tiago, abalado, hesitou. O juiz deu recesso. No corredor, Ana abraçou Tiago: eles mudaram. Deu uma chance. Internamente, conflito, justiça versus reconciliação. Ele decidiu prosseguir. Alegações finais: consequências ensinam. Condenem-nos. O juiz deliberou. Enquanto esperava, Tiago refletiu sobre sua jornada. Do menino congelado ao advogado poderoso. Mas felicidade. Pedro tinha razão: a que custo? O veredito: culpados. Indenização substancial, obrigação de terapia familiar. Mas o juiz acrescentou: recomendo reconciliação. A lei pune, mas o coração cura. José e Maria, arrasados, apelaram, mas Tiago sabia que vencera. Mídia o idolatrava como herói LGBT, mas ele se sentia vazio. Pós-julgamento, encontro familiar. José pediu perdão: fui tolo. Aceito você como é. Maria, volte para casa. Tiago, lágrimas nos olhos: talvez um dia. Ele procurou Luís, mas era tarde, Luís seguira em frente. Tiago dedicou a indenização a uma ONG para jovens LGBT rejeitados. Tornou-se palestrante, compartilhando sua história. Mas o amor. Pedro o visitou: você inspirou muitos, mas perdeu a si mesmo. Tiago admitiu: sim. Mas mudei o mundo um pouco. Anos passaram. Tiago, aos 30, era sócio no escritório, referência em direitos LGBT em Portugal. Casos vencidos acumulavam, leis influenciadas. Mas pessoalmente, solitário. Relacionamentos curtos, medo de compromisso. Um dia, um caso novo: defender um pai acusado de homofobia por expulsar o filho. Ironia: o pai era similar a José. Tiago hesitou, mas aceitou, vendo chance de redenção. Durante o processo, reconectou com a família. Jantares regulares, Ana casada, sobrinhos. José, aposentado, voluntariava em grupos de apoio a pais de filhos gays. Maria orgulhava-se: você nos ensinou. Tiago encontrou amor novamente com Rafael, um professor de história em Lisboa. Rafael, paciente, ajudava a curar feridas. O passado molda, mas não define, dizia. Mas sombras persistiam. Em uma conferência, confrontado por conservadores: você destruiu famílias. Tiago rebateu: não, salvei vidas.
Reflexão profunda, suas escolhas foram certas. A vingança trouxe justiça, mas custou amores. Em uma viagem a Sintra com Rafael, Tiago propôs casamento, quer futuro, não passado. Rafael aceitou. A família compareceu ao casamento, símbolo da reconciliação. José discursou, orgulhoso do homem que se tornou. Tiago, feliz, mas questionador, e se tivesse perdoado antes? A vida de Tiago estabilizava. Carreira brilhante, casamento sólido, família reconectada. Mas em momentos quietos, o menino de 14 sussurrava, valeu a pena. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, best-seller em Portugal, inspirando debates sobre preconceito e perdão. Em uma entrevista, questionado, arrepende-se? Tiago respondeu, não. Mas pergunto, justiça sem misericórdia é verdadeira justiça? O livro terminava com uma reflexão. Em uma sociedade que evolui, mas ainda discrimina, qual o preço da verdade? Tiago visitava o abrigo onde cresceu, mentorando jovens. Via a si mesmo neles, oferecendo esperança. Com Rafael, planejava a adoção. Vamos quebrar o ciclo, diziam. Mas o passado ecoava. Uma carta de Luís, feliz por você. Aprendemos. Tiago sorriu, fechando capítulos. A história de Tiago não era só de vingança, mas de transformação. De vítima a agente de mudança. E você, leitor, abandonar quem erra é justiça, ou perdão é a verdadeira força?